Citação de Charles Colson. Alguns afirmam que o universo criou a si mesmo, mas isso viola uma lei fundamental da lógica. A lei da contradição, que afirma que o universo não pode ser ele mesmo e a coisa que ele criou ao mesmo tempo. Enfrentamos o maior quebra-cabeça cosmológico dos tempos modernos. O telescópio James Webb encontrou a primeira evidência verdadeira que abala a nossa cosmologia. Será que tudo o que pensávamos saber sobre o Big Bang e a formação das primeiras estrelas estava de fato errado? É tarde demais para explicações antigas. Estamos no início de uma era totalmente nova da cosmologia. Uma das maiores simulações de computador que o mundo da ciência já viu revelou coisas surpreendentes sobre o universo jovem. Mas será que esse experimento pode realmente explicar tudo que o telescópio James Webb nos mostra? Charles Colson acreditava firmemente que vivemos em um universo baseado na lógica e na racionalidade, onde tudo pode ser comprovado com fatos e números. Mas será que ele está realmente certo quando afirma que o universo não pode ser criador e criação em um só? O fato da questão na cosmologia é que todas as teorias que construímos durante décadas com base nas leis da lógica e da física estão começando a vacilar. Alguns chegam a ponto de afirmar que, desde o lançamento do telescópio espacial James Webb, estamos sobre os escombros da velha física. Isso se deve ao fato de algumas galáxias serem tão antigas e tão perfeitas que, segundo antigas leis da cosmologia, nem deveriam existir. Mas será que nosso universo simplesmente não segue as leis nas quais acreditamos há anos? Pesquisadores de todo o mundo lutam para encontrar respostas e a teoria da explosão estelar pode fornecer nova explicação séria sobre como galáxias brilhantes e altamente desenvolvidas já brilhavam no espaço apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. As galáxias impossíveis são um problema. Voltando a 2022. O telescópio James Webb era a nova superestrela da astronomia. Milhares de cientistas e entusiastas aguardavam ansiosamente as primeiras imagens. A primeira imagem abalou a comunidade científica. No início, todos ficaram entusiasmados com a nitidez e as dimensões da imagem, mas depois veio o choque. Os pontos de luz mais antigos da imagem estão fortemente deslocados para o vermelho e são originários de fontes de luz que existiram há bilhões de anos. Depois de alguns dias, um pesquisador anunciou a descoberta de uma galáxia com desvio para vermelho 13Z, seguida por outras descobertas de galáxias com desvios de até 20Z. Galáxias com desvios para vermelho de cerca de 13Z existiram entre 200 e 300 milhões de anos após o Big Bang. Mas aqui há um problema com o modelo padrão da cosmologia. As galáxias completas só deveriam aparecer de 1 a 2 bilhões de anos após o Big Bang. Após uma longa época de completa escuridão no universo, a era da reionização lentamente trouxe a luz para o universo. As primeiras estrelas emitiram intensa radiação no ambiente, tornando transparente a onipresente névoa de gás hidrogênio. Essa fase marcou um ponto de virada na história do universo, lançando bases para a formação de estruturas complexas das quais outras estrelas, galáxias e aglomerados de galáxias depois surgiram. Foi assim que o universo primitivo escuro e opaco se tornou cosmo-iluminado, dinâmico, em constante evolução. De acordo com essa visão, de 1 a 2 bilhões de anos após o Big Bang, provavelmente havia no máximo as primeiras galáxias anãs, que se tornaram galáxias cada vez maiores por meio de fusões ao longo de mais de 1 bilhão de anos. No entanto, James Webb nos mostra galáxias de alto desvio para vermelho, que já eram complexamente estruturadas e muito brilhantes 200 a 300 milhões de anos após o Big Bang. O modelo Starbust explica a formação de galáxias? E se o universo, em sua era mais escura e primitiva, tivesse sido palco de fogos de artifício cósmicos tão diferentes das teorias antigas? Após descobertas surpreendentes do telescópio James Webb, cientistas alimentaram os melhores computadores do mundo com os novos dados. O resultado foi uma das mais abrangentes simulações do desenvolvimento do universo primitivo. Com a ajuda dos novos dados de James Webb, programas calcularam cenários que explicam a existência de galáxias impossíveis, ainda seguindo o Big Bang e ao desenvolvimento gradual do cosmos. Nas novas explicações, a luz foi criada por uma explosão espetacular de formação de estrelas. Cientistas chamaram o fenômeno de Starbust, e são comuns essas regiões de formação estelar extrema no universo atual. No universo primitivo, esse nascimento de muitas estrelas novas, semelhante a um incêndio, poderia ter transformado o universo a princípio escuro em um mar brilhante de luz e matéria, em um tempo bem menor. A ideia de formação estelar explosiva oferece uma nova visão dos mecanismos por trás da formação das primeiras galáxias e pressupõe que a formulação estelar não ocorreu em fluxo constante, mas explosões maciças.
Durante essas explosões estelares, enormes quantidades de gás e poeira se condensaram sob a influência de sua própria gravidade e acenderam um grande número de novas estrelas em velocidade recorde, enchendo seus arredores com brilho intenso. As galáxias antigas e muito avançadas descobertas por James Webb se destacam, entre outras coisas, por seu alto brilho. As galáxias são muito mais brilhantes e maciças do que sua idade jovem sugere, e isso pode ser uma indicação de explosões episódicas e violentas de formação de estrelas. Simulações computadorizadas detalhadas que apoiam esse modelo calculam dinâmicas novas e complexas entre gás, poeira e a radiação de estrelas jovens. As simulações mostram claramente, de acordo com as regras atuais da astrofísica, como certas condições no universo jovem poderiam levar a fases rápidas de formação de estrelas. Outras condições físicas no universo jovem? O que poderia ter desencadeado essa súbita explosão de estrelas e o que explica o fato dos cientistas não terem descoberto isso antes? Suspeita-se que vários processos dinâmicos no universo jovem ocorreram de forma bem diferente do que se supunha. Interações gravitacionais até então desconhecidas ou a influência de nuvens densas de gás podem ter desencadeado essas enormes taxas de formação de estrelas. Simulações mostram como o gás interestelar extremo pode ser comprimido e como esse processo pode ter criado as condições para a rápida formação de muitas estrelas novas. Modelos tradicionais mostram a acreção gradual de matéria e formação de estrelas relativamente lentas. O novo cenário traz eventos violentos e irregulares de formação de estrelas. Mas será que essas observações podem ser comprovadas por outros fatos? A crise foi desencadeada pelas observações de alta resolução feitas pelo telescópio espacial James Webb, que nos mostrou que as galáxias estavam presentes muito antes e que evoluíram mais rapidamente do que antes se pensava. As simulações parecem plausíveis em um primeiro momento, mas se analisarmos o panorama geral, a nova ideia tem um problema. Modelos antigos baseavam-se em observações dos movimentos das galáxias, do fundo cósmico de micro-ondas e do comportamento da luz. Juntavam todos os dados conhecidos e faziam cálculos até eventos como o Big Bang e a Idade das Trevas. Os cálculos funcionaram até que James Webb nos mostrou outra coisa. Entretanto, esses fatores fundamentais da cosmologia nos dizem algo mais. O universo seria amplamente homogêneo, ou seja, uniforme, em suas estruturas básicas. Enormes explosões estelares são eventos altamente não homogêneos, devido à extrema concentração em um único ponto e à intensidade. Só podem ter sido uma exceção no espaço jovem, mas não a regra. É possível que, sem saber, tenhamos apontado o novo telescópio espacial exatamente para uma região do universo em que a formação estelar explosiva era predominante. Mas, nesse caso, também teria de haver regiões que mostrassem a estrutura evolutiva linear e homogênea, e até agora não há evidências disso. Explosões estelares geralmente ocorrem em regiões onde a densidade de gás e poeira é alta, levando à rápida formação estelar. Essas regiões são inseridas em uma estrutura maior do universo, onde a uniformidade deve prevalecer em escalas cósmicas. Olhando um quadro mais amplo, então os extremos da rápida evolução estelar devem se fundir em estrutura homogênea maior. Porém, atualmente não dispomos de outras observações que possam nos trazer certeza. Colisão de objetos maciços no universo primitivo. Webb atacou novamente e serviu a pesquisadores outra peça do quebra-cabeça que não se encaixa perfeitamente no quadro antigo. Como é possível que objetos maciços tenham colidido no universo há cerca de 7 bilhões de anos, se estes ainda nem existiam? Aqui cientistas se deparam com outro quebra-cabeça. As observações de Webb fascinam e dividem a comunidade científica. O evento observado por Webb, que também abala violentamente os fundamentos de nossas teorias cosmológicas, é a fusão monumental de gigantescos aglomerados de galáxias. O telescópio espacial James Webb revelou uma colisão colossal que levou à formação do aglomerado de galáxias El Gordo. Segundo o modelo cósmico padrão, galáxias se formam lentamente no início e se fundem em estruturas cada vez maiores ao longo de bilhões de anos. A existência de um aglomerado tão grande como El Gordo no universo jovem não se encaixa em teorias de formação de galáxias. Nem novas ideias de explosões estelares explicariam o enorme grupo de galáxias 6 a 7 bilhões de anos após o Big Bang. A ideia de regiões de rápida formação de estrelas deve permanecer localizada para o restante do quadro estar correto. A nova explicação só pode ser exceção.
Entretanto, observando o enorme aglomerado de galáxias, a formação explosiva de estrelas deve ter sido a regra, o que novamente contradiz outras regras cosmológicas básicas. A cosmologia e a astrofísica estão atualmente em um impasse em todas as direções. A presença de primeiras galáxias altamente desenvolvidas e brilhantes, enormes aglomerados de galáxias e antigos buracos negros gigantescos falam uma linguagem totalmente diferente para muitos céticos. Desde o início da era James Webb, o universo nos parece muito mais antigo do que se supunha, talvez até infinito. O universo criou a si mesmo? Parece loucura, mas o universo pode ter se criado sozinho, afinal, e as novas observações podem ser a primeira prova disso. Todas as observações impossíveis e o vacilo das antigas explicações da física clássica podem levar a uma abertura que finalmente nos traz a grande teoria de campo. A teoria que pode descrever a criação em sua totalidade e une as leis da relatividade geral com a física quântica. Aqui não seria tão improvável que nosso universo fosse tanto criador quanto criação e que possivelmente possua uma inteligência que ainda não compreendemos. A gravidade quântica em loop, por exemplo, postula um ciclo eterno de expansão e contração. O universo seria então eterno em si mesmo e de fato se recriaria em intervalos regulares. Haveria então pontos de partida que se assemelhariam a um Big Bang, mas dentro desse cosmos também haveria forças e dimensões das quais ainda não temos conhecimento. Inscreva-se agora mesmo no canal, pois os melhores vídeos ainda estão por vir.